E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda, muito bem-vindo aqui em mais um aulão do Fadel das nossas quintas-feiras. Chegou quinta-feira, você já sabe, né? É dia de aulão. É onde eu consigo tratar de um determinado assunto específico de uma forma mais aprofundada, com mais tempo, né? Falando nisso, semana passada eu fiz uma enquete, eu não abri uma caixinha de perguntas, né? Estou sempre abrindo aí toda semana para que você possa me perguntar o que quiser. E aí eu perguntei, quais temas você sugere para as mais aulões? E aí eu tive dezenas. E eu separei dois aqui que eu vou tentar tratar de certa forma. Claro que não tem como esgotar, que o tema é amplo, mas aqui. Um é ação de despejo e o outro é cláusula arbitral. Você sabe o que é isso? Então vamos para a nossa aula, como agilizar uma ação de despejo com a arbitragem. Bora então? Seguinte, presta atenção. Galera, o que é uma ação de despejo, para começar, né? É a ação judicial, única inclusive, prevista no nosso ordenamento jurídico, capaz de promover a desocupação de um imóvel alugado. Por qual motivo? Infração contratual ou legal. Ponto final, tá? Então, o locatário ele pode não estar cumprindo o contrato ou a lei do inquilinato, e isso vai gerar uma rescisão e motivar que o locador, dono do imóvel, provavelmente, vai ajuizar uma ação de despejo para ter o imóvel dele retomado, desocupado, tá? E ela pode ser não só por infração contratual ou legal, mas também aquela chamada denúncia vazia, e aí a lei do inquilinato traz uma série de situações, tanto de denúncia cheia, motivada, quanto de denúncia vazia, que é o fim do prazo contratual, conforme ali os artigos da lei do inquilinato nos traz, tá bom? Requisitos, inclusive, de quantidade de prazo, né? Então, vamos supor, terminou um contrato residencial de 30 meses e o locatário quer permanecer, não desocupa, está pagando em dia, tudo certinho, mas o locador quer o imóvel de volta. Tem direito o locador? Tem. Porque, segundo a lei, artigo 47, cumprido 30 meses, ele tem o direito de denúncia vazia. O que é isso? Você não precisa falar nenhum motivo. E se o locatário não desocupar, é possível uma ação de despejo. Como funciona essa ação de despejo? Olha, é uma ação judicial, é necessário um advogado ir para o Poder Judiciário, deduzir isso numa petição, protocolar lá, pagar as custas, enfim, e o juiz vai analisar esse processo. Em todo processo judicial, como qualquer outro, inicial, né, que é a petição que o advogado faz, o locatário, desculpa, pode contestar essa ação, se ele tiver alguma defesa, pode acontecer audiência, tem todo o processo, até chegar na sentença, que é onde o juiz determina quem tem razão. Vai ganhar ou perder essa ação? O locatário continua ou tem que desocupar o imóvel? Vamos supor que saia uma sentença procedente, ou seja, o juiz julgou procedente o despejo. E normalmente dá um prazo de 15 dias para o locatário desocupar o imóvel. Só que cabe recurso. E aí o locatário ele pode recorrer para a segunda instância. Então vai para o tribunal e o tribunal, três desembargadores acabam analisando se essa sentença foi ok, não violou nenhum tipo de jurisprudência, nenhum tipo de lei, enfim, os fatos. E vamos supor que esse tribunal, então, mantém a sentença, ou seja, falou que a sentença deve ser mantida. Acabou? Pode ser que sim, mas ainda pode ser recorrido para uns tribunais superiores, que são os chamados, né, os tribunais lá de Brasília, STF ou STJ, dependendo da matéria, que é muito limitado, é uma peneira muito grande, é muito raro que algum processo hoje de despejo ele suba até os tribunais superiores, mas isso demanda tempo. Fadel, qual é a média de tempo nesse caso? Olha, você pode estar em qualquer lugar do Brasil, então o tempo ele é relativo, e isso eu não estou falando de física, estou falando do poder judiciário, porque vai depender do juiz, da vara, do fórum que você vai ter que tramitar esse processo. Pode ser que você esteja numa capital com muitos juízes, e isso não necessariamente quer dizer que o processo ande mais rápido, porque também tem muito mais processos. Pode ser que você esteja no interior, onde tem um único juiz que trata de todas as matérias, você imagina, criminal, família, inventário, ação de cíveis, tributário e qualquer coisa. Talvez demore muito, talvez seja um pouco mais rápido também, isso depende.
Então, é muito relativo. Mas eu ouso dizer que em qualquer lugar do Brasil que você estiver, é lento. Pelo tempo do ser humano aqui, né, do locador, do locatário, do advogado, é lento, tá? Eu estou dizendo de meses e talvez pode ultrapassar um ano, dois, a coisa pode ser bem lenta. A única forma de agilizar o processo de despejo seria as hipóteses limitadíssimas de liminares. São alguns casos que a lei traz lá no artigo 59, parágrafo 1º, ela traz lá, olha, se acontecer esse caso, o juiz pode, ao invés de esperar todo o processo acabar em recurso, desde o início falar, locatário, desocupa o imóvel em 15 dias. Isso chama liminar, tá bom? Mas aí você tem curiosidade de saber quais as hipóteses? Vai lá no artigo 59 da Lei do Inquilinato, que é aquela lei que você já deve saber, a 8245 de 1991, põe no Google, vai aparecer o link do Planalto, roda a tela, vai lá embaixo, vai no artigo 59, dá uma lida, tá bom? E lá vão ter algumas hipóteses. Eu vou te dar uma hipótese para que você entenda. Bem recorrente. Um contrato que não tem nenhuma garantia, ou que essa garantia tenha sido exaurida, perdida, acabou, e o locatário começa a dever. Ou seja, vai ser um despejo motivado por infração contratual. Ou seja, ele não está pagando aluguel. E a lei fala no artigo 59 que cabe liminar se esse contrato tiver desprovido de qualquer modalidade de garantia, ou seja, ele não tem garantia. Não tem fiador, não tem seguro, não tem caução mais, não tem garantia. Então, nesse caso, o juiz já, e sem ouvir o locatário, já determina que ele desocupa o imóvel em 15 dias. Ou seja, toda a lógica do processo ela inverte o que era para o final vem para o início, ou seja, despejo. E depois o processo continua até o final para as consequências ali, inclusive eventual cobrança, condenação do locatário e tal. É um pouquinho mais rápido, né? Quando a gente fala em 15 dias, a pessoa que não tem experiência com despejo talvez caia no ledo engano de achar que hoje eu vou no fórum, distribuo uma ação e peço o despejo, que exatamente daqui a 15 dias corridos o locatário já vai desocupar o imóvel. Não é assim. 15 dias começa a contar a partir do momento que todo esse procedimento do processo ser feito, o advogado protocolou, trâmite dentro do fórum, chegar na mão do juiz, a gente chama na mesa dele, que tem uma lista de processos com ordem cronológica que o juiz tem que obedecer para analisar um por um. O seu chegar nesse momento, pegou como se fosse uma senha, né? E chegou na mão do juiz. Ele vai analisar, ele vai fazer a decisão, digitar a decisão, determinando que o locatário desocupe em 15 dias, e ainda vai ter que virar essa ordem, um mandado judicial que tem que ser distribuído para um oficial de justiça aí da sua comarca, da sua cidade. Esse oficial de justiça, por sua vez, vai receber isso. Ele tem um prazo para cumprir, em regra, uns 30 dias, e ele vai ter que ir até o imóvel, localizar o locatário para começar o prazo dos 15 dias. Só de eu contar isso aqui para você, você já deve estar até meio zonzo aí, cansado. Então, eu sou muito claro em deixar, né, a realidade e não a expectativa. Que alguns locadores têm, alguns administradores de locação acham que liminar, não, eu fico tranquilo, meu contrato, liminar, 15 dias o locatário é despejado. Não é assim. Isso pode demorar meses. Então, dependendo do processo, dependendo do fórum, né? São muitos juízes, não são? Se estiver lotado de processo na ordem cronológica, isso tudo depende. Beleza, falado isso, parte final aqui da nossa aula é a parte, então, como agilizar com a arbitragem. O que é arbitragem, Fadel? A arbitragem é uma justiça privada, onde, num primeiro momento, você não vai ao fórum, você vai para uma câmara arbitral, que existem diversas no nosso país, e ali esse processo é decidido através de um árbitro, o árbitro dessa câmara arbitral. Câmara arbitral é, então, o local de se produzir uma justiça privada, mas que foi combinada, elegida, escolhida pelas partes previamente. O que quer dizer isso? Você pode, no seu contrato de locação, escolher, é livre, tá? Que se tiver infração contratual, legal, e for necessária a atuação da justiça, que você elege determinada câmara arbitral para que aquele celeuma, aquele processo,
seja decidido. E qual a diferença? Bem, temos vantagens com a Câmara Arbitral, porque, como não é dentro de um fórum juiz e tem aqueles milhões de processos, a Câmara Arbitral ela consegue agilizar a decisão dos seus processos. E olha, são de praticamente todos os temas possíveis, tá? Aqui nós estamos falando de despejo, e eu tenho notícia, pelo menos de uma Câmara Arbitral, conversei com eles recentemente, e que atuam no Brasil todo, inclusive online, ou seja, é bem mais moderno. Duas vantagens: primeiro, custo, e segundo, prazo. Tá? A partir hoje, estou falando aqui com vocês hoje, a partir da data dessa aula que vai ser publicada, está no site, eu acabei de conferir, vou até deixar o site aqui no descritivo aqui embaixo aqui do nosso aulão, tá? É uma câmera que é chamada Arbitralis, tá? Eu vou até compartilhar a tela, né? Para ficar aqui no nosso aulão, que é bom. A minha aulão é bom porque eu consigo até compartilhar a tela. Olha só, entrei aqui no site da Arbitralis, tá bom? Você pode escolher a câmera que você confiar, tá? Então, Câmara de Arbitragem, está aqui o site. Quem quiser aprofundar nesse assunto aqui, tem muito assunto, blog, tem muita coisa aqui. Ó. Resolva com fisco, agilidade e custos fixos a partir de R$ 800, tá bom? 100% digital. Aqui, então, tem todo o passo a passo, tá? Interessante que ela já é experimentada em ações de despejo no Brasil todo, já tem grandes startups e imobiliárias que a utilizam, tá? Então, isso aqui é muito interessante. Vamos aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó. Documentos. Como implementar? Vamos lá. Adicione a cláusula de arbitragem e poupe recursos. Então, vamos lá. Aqui, ó, cláusula arbitrais. Aqui, ó, só você clicar aqui, você já copiou. É Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, tá, gente? Essa cláusula. Aqui é o que a lei determina que é necessário ter um contrato onde as partes, aí nesse caso, locador e locatário, administradora, né, locador e locatária, convencionam livremente que será, se necessário for, as disputas e controvérsias dessa locação resolvida através da arbitragem pela Câmara Arbitrais. E aqui, então, tem todo um requisito legal, não pode se alterar essa cláusula, é Ctrl+C, Ctrl+V, porque a lei determina requisitos, tá? Então, coloca aqui, as pessoas assinam mais uma vez, tá? Locador, locatário assina mais uma vez. Inclusive, fiador, eventualmente, também, né? Todo mundo aqui, tá bom? E assim que funciona. Colocado isso no seu contrato, você não precisa nem contactar a Câmara Arbitral, tá? Porque já está na lei. Isso já é um direito seu. Você colocado isso no seu contrato, pronto, aquele contrato elegeu arbitragem para solucionar o conflito, tá? Não precisa pagar nada nesse momento, só paga se necessário for, é claro, você dá entrada no processo. E o custo a partir de R$ 800. E outra coisa, essa arbitragem me passou uma informação, é claro que varia de processo para processo, mas que os despejos são resolvidos, ou seja, sai uma sentença final em média, 30 dias. Isso é um recorde que nenhum poder judiciário, nenhum juiz tem condições de fazer. Não é porque quer ou não quer, mas todo o procedimento legal necessário ali numa ação de despejo, ele tem fases. E no poder judiciário são muitas fases, muitas pessoas envolvidas, recursos disponíveis e tudo. Mas até onde vai a Câmara Arbitral? Até a sentença. A Câmara Arbitral não tem o poder de mandar o oficial de justiça ir lá no imóvel e arrombar e fazer efetivamente o despejo. Até a sentença vai bem ali, é feito. Padel, mas e se o locatário não desocupar mesmo depois da sentença? O que também, por incrível que seja, até raro às vezes, tá? Quando acontece a sentença, o locatário já entra num acordo ou até desocupa imóvel. Mas vamos supor que ele não desocupou imóvel. Essa sentença da Câmara Arbitral, ela é válida como um título executivo. Você, aí sim, vai precisar de um advogado, mas já entra no processo, no poder judiciário, na vara, no juiz aí da sociedade, com toda a parte inicial acabada. Você só entra pedindo ao juiz, então, que determine ao oficial de justiça a cumprir o mandado de desocupação. Já ganha tempo, dinheiro e economiza prejuízo, que quanto mais também o imóvel ficar
ocupados sem render pagamento de aluguel, por exemplo, é prejuízo para o locador e, aliás, até o estado que o imóvel fica, né? Então, assim como a gente pode agilizar despejos e qualquer outra solução ali de conflitos para a sua administração de locações também, através da arbitragem, tá? E com o mesmo efeito, né, de um tribunal, de um poder judiciário, tá? Então, feito isso, passa-se para a parte judicial, se necessário for, é feita apenas, então, efetivamente, a desocupação, porque fazer cumprir sentença, decisões judiciais, é só o poder judiciário no nosso país que pode fazer, tá bom? Então, mas agiliza e muito, né? Fora que o preço é muito acessível, é muito. Por que a arbitragem, alguns anos atrás, não era possível ou poucos utilizavam? Porque era muito cara. E agora, colocando ela num processo 100% digital, ela consegue ser dinâmica, ela consegue ser mais barata e atender agora a parte aí da administração de locações também, tá bom? Mas com toda a cautela, você tem que estudar, você tem que. Isso é um acordo entre o administrador, o locador, inclusive eu recomendo que coloque isso no contrato de prestação de serviços, e o locatário, tá? E então, converse com eles, se você for optar para colocar isso em um ou nos seus contratos de locação, mas não sem antes também entrar no site da sua Câmara Arbitral favorita, de confiança. No caso aqui, eu mostrei uma delas, e procure o máximo de informações, troque, ligue, pergunte exatamente o custo, como é que é esse processo, quanto tempo demora, troque uma ideia aí com um advogado de confiança seu também, que eu acho que é sempre muito importante, tá bom? Mas está aqui, você já pode ficar à frente do seu tempo, já solucionando eventuais processos aí através de um despejo bem mais rápido, não é verdade? E aí, eu espero que tenha gostado então desse nosso aulão da quinta-feira, e seguindo aqui recomendações, indicação de temas aqui que vocês mesmos me passaram aqui através das caixinhas que eu faço de perguntas. Fica atento aí lá no Instagram, sempre coloco umas caixinhas lá, vamos interagir, me manda sua pergunta, aqui embaixo tem dúvida também, aproveita, comenta, me fala aqui agora. Adel, não sabia. Legal, vou pesquisar. Já pesquisei, gostei, já uso, já tive uma experiência. Conta aqui pra gente. É bom todo mundo compartilhar aqui o que sabe e o que não sabe também pra gente responder e todo mundo então alinhar, ficar acima da média, subir 1% melhor a cada dia na administração de imóveis. Bora junto? Então, beleza. Então, até o nosso próximo aulão das nossas quintas-feiras. Tchau, tchau.